Hoje eu quero trazer um tema bastante delicado para compartilhar aqui com vocês, que também diz respeito à minha vida pessoal, que é o tema de mães narcisistas. Eu nunca falei sobre esse tema, eu fiquei bastante preocupada, confesso, de compartilhar sobre esse assunto, além de ser algo pessoal, com certo receio do que se esse vídeo chegasse até a minha mãe, se chegasse até a minha família, meus parentes. Só que acontece, eu nunca falei sobre esse tema justamente por conta dos meus próprios julgamentos, de querer tapar o sol com a peneira e não querer olhar para essa ferida, sabe? E que hoje eu busco olhar de uma forma empática, essa é a palavra, né, com compaixão, e decorrente de um desequilíbrio e de uma ferida não vista, certo? Então, assim, tô aqui para me trazer como exemplo para você, mulher, principalmente, né, que sofre com questões com mães narcisistas. E por que que veio esse realmente entusiasmo e coragem de trazer esse assunto hoje em pauta aqui e compartilhar com vocês? Por duas razões. A primeira é porque há 2 dias atrás eu gravei um vídeo, né, no dia 27 de janeiro, sobre o meu pai, sobre o quanto foi maravilhoso ter tido um pai como eu tive. E hoje eu quero trazer a outra face da moeda, do quanto foi desafiador e é ter uma mãe da qual eu tenho, né? Porque meu pai já é desencarnado e a minha mãe é viva. E não tô gravando esse vídeo para falar mal da minha mãe, tá? Muito pelo contrário, para trazer uma nova visão para você que sofre com mãe narcisista, porque perante o narcisismo dela, talvez, né, muitas pessoas nem saibam o que é. Narcisismo é um transtorno ou um traço de personalidade, que faz com que a pessoa ela tenha um sentimento de superioridade, de traços de manipulação, às vezes de frieza demais, de manipulação, né? E muitas vezes ela não percebe isso. Ela acha que isso é normal, porque faz parte do traço de personalidade, ela não acha verdadeiramente que tá errada, né? Então ela não desenvolve essa empatia pela dor do outro. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. E o que eu mais vejo hoje no mundo parece que são traços narcisistas, né? Inclusive eu tenho muitas amigas que já passaram também, só que não é o tema de hoje, tá? Sobre relacionamento com homens narcisistas. E da mesma forma, tem homens que passam com relacionamentos com mulheres narcisistas. E para todo dependente, há um codependente, né? Só que quando você é criança, né? No meu caso, por exemplo, você acaba desenvolvendo muitos traumas. E isso acaba gerando sentimentos, às vezes, né? De rejeição, de traição, de abandono, traços também de insegurança. E com as ferramentas de autoconhecimento, de terapias, das próprias medicinas, fizeram com que eu trabalhasse esses meus traumas, esses meus traços de personalidade que eu desenvolvi ao longo dos anos, de medo, de rejeição, de insegurança, e fizeram com que, né, hoje eu sou quem eu sou. E claro, eu sigo em constante aprendizado, em constante evolução. E o que eu tava, inclusive hoje de manhã, num atendimento que eu tava fazendo, numa anamnese para uma cliente que vai passar em TAP comigo, né, que TAP é a terapia assistida com psicodélico, ela foi indicada justamente por conta dessas questões, desses traumas de narcisismo que ela sofreu com a mãe dela. E é interessante que de dezembro para cá já é o segundo caso que eu pego de clientes que possuem mães com esses traços narcisistas, com inúmeros traumas e medo, insegurança, dificuldade, né, de colocar a sua fala no mundo, um excesso de perfeccionismo, porque normalmente mães narcisistas também são extremamente perfeccionistas e cobram demais da gente, são mães muito exigentes, mas eu busco ver pelo lado positivo. É aí que eu tô querendo chegar, né? Todos esse excesso de cobrança, de perfeccionismo que eu via na minha mãe e que ela cobrava de mim também, fizeram com que eu buscasse sempre excelência em tudo que eu fosse fazer, né? E eu lembro muito que eu falei também no vídeo anterior que meu pai falava isso pra mim, mas ele não falava num tom de cobrança, a comunicação era diferente. Ele trazia num lugar de tudo que você for fazer seja melhor do que você puder ser, né? Então trazendo realmente valores que hoje eu traduzo em a gente ser coerente.
ser coerente em tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, a forma como que a gente age, a gente precisa de coerência, porque senão essa frequência que eu tô aqui trazendo para vocês não vai ressoar como verdade, se eu não aplicar isso antes na minha vida. Então, todos esses anos estiveram me preparando para que eu me tornasse a terapeuta que eu sou, para que eu pudesse ajudar homens e mulheres, né, e nesta fase exata da minha vida, eu tenho percebido que tá vindo mais mulheres, contanto que vai ser a segunda imersão. Eu fiz uma em dezembro, vou fazer agora outra dia 31 de janeiro, sábado, a segunda imersão com as medicinas do cacau e da psilocibina. E eu sei que muitas mulheres que vão estar lá, que já confirmaram sua vaga, elas têm questões com as mães, né? E eu quero trazer esse recado para você, mulher, principalmente que tem questões com as mães, que a gente pode trabalhar e olhar para esses traumas por uma nova visão, sabe? Eu sei que tem muita terapia incrível, e eu já fiz inúmeras delas, né? Como, por exemplo, constelação. Só que, às vezes, a gente precisa de um impacto emocional mais forte, de um choque de realidade. E isso é importante com o uso, obviamente, né, de um profissional, de um terapeuta integrativo, que saiba o que está fazendo, que tenha experiência, que já tenha vivenciado, já tenha aplicado em si e em outras pessoas. E no meu caso, eu tenho feito muitas experiências comigo, com os psicodélicos, especificamente com a psilocibina cubensis, que ela baixa a minha rede neural central, que ela trabalha a minha neurogênese, a minha neuroplasticidade, fazendo com que o meu cérebro se abra para outras possibilidades, outras realidades, que ela eleve o meu nível de serotonina e que assim eu possa curar verdadeiramente, na raiz, esses traumas, né? Então é isso que eu venho buscando fazer com as mulheres, trazer esse empoderamento de uma forma saudável, não é de uma forma de ser melhor que o outro, que a outra, é de uma forma da gente se unir. Nós, mulheres, precisamos de mais união, de mais colaboração, de mais escutativa, de mais presença, de mais empatia. E eu vejo que é isso que falta nas mulheres, quando eu vejo essas rodas de sagrado feminino, que eu brinco e falo que é sagrado feminino tóxico, sabe? Eu não gosto, tinha preconceito de rodas de sagrado feminino, porque elas se juntavam basicamente para ser um bando de feminista falando mal de homem, que homem é isso, homem é aquilo. E eu já trouxe essa pauta aqui, né? Que sim, tem homens assim assados, assim como tem mulheres também. E a sociedade que está doente, né? Então a gente precisa se curar. E a cura começa onde? Na gente. Quando eu me curo, eu tô curando o outro. Quando eu tô curando o outro, eu tô curando o planeta, eu tô curando todo. Então é importante sim a gente trabalhar genuinamente os nossos traumas, curar, olhar para isso, olhar para essas feridas e escolher fazer diferente. Porque nada adianta eu olhar para um trauma, para uma questão e eu repetir o padrão, continuar fazendo a mesma coisa. Os padrões, eles precisam ser corrompidos. Os padrões negativos, eles precisam ser corrompidos. Então, a gente dá um novo significado e um novo lugar para este trauma. Então, assim, para geral, para quem tem questões com narcisistas, a gente tem que ter essa consciência de que a pessoa não vai mudar e que a gente não vai salvar ela. A gente tem que aprender a tomar uma distância segura, né? E se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês querem saber mais sobre esse tema, que eu traga mais sobre esse assunto, comenta aqui, compartilha se você gostou, se fez sentido, e um grande beijo.